Vídeo rápido para a gente comentar sobre 3 temas. A gente tem um grande risco aos dividendos e às concessões, principalmente das distribuidoras. Comentar também sobre os números e os dividendos da Irani que tornam a empresa única e mais um grande anúncio de dividendos também do Banco do Brasil. Portanto, um vídeo totalmente focado em remuneração ao acionista e destaque de todos os jornais dessa sexta-feira foi mais um anúncio bilionário. A gente fala de 1,16 bilhões de reais do Banco do Brasil, proventos esses que são em forma de juros sobre capital próprio, pouco mais de 20 centavos por ação, e para que o investidor tenha direito a esse JCP, ele vai ter que estar posicionado no dia 13 do próximo mês, com data de pagamento para o dia 28 também de junho. Vale lembrar que isso é uma remuneração adiantada referente ao segundo trimestre e que esses 20 centavos de agora não são os únicos em aberto. O Banco do Brasil ainda tem mais outras duas remunerações, uma em forma de dividendos de 0,16 centavos e outro juro sobre capital próprio de quase 30 centavos. Esse sim muito mais interessante, e quando a gente pega todos esses valores, esses 20 centavos somados aos outros 29 centavos de JCP e tira o imposto de renda, vale lembrar que dividendos são isentos de imposto e JCP a gente tem incidência de imposto de renda já retido na fonte. O que você recebe na sua conta corretora já é o valor líquido. Nós temos 0,42 ainda em aberto e com Datacom em aberto. Quando a gente soma ao 0,16 de dividendos, nós temos um total de quase 60 centavos ainda disponíveis para quem quiser ser sócio e para quem quiser receber esses proventos. Quando a gente divide isso pela cotação atual do banco, a gente tem um dividend yield de 2% apenas no mês de junho. E esse é um dos principais motivos de por que, dentro da tese de Philip Fisher, o Banco do Brasil está entre os 3 melhores pagadores de dividendos de toda a Bolsa de Valores. O Banco do Brasil, que coberto por 12 casas ou 12 analistas, tem 9 recomendações de compra, 3 recomendações neutras e nenhuma recomendação de venda. Vale também ressaltar um preço-alvo de R$ 35 como média de todas essas casas. É um valor 30% acima do que ela é negociada hoje. Ainda falando em dividendos, só que agora vindo para o setor elétrico, a gente dedicou uma semana inteira para falar sobre o setor elétrico e a notícia não é tão favorável, principalmente quando a gente fala das distribuidoras, dos dividendos dessas distribuidoras e das concessões dessas distribuidoras. A gente sofre da PL 579, implantada há mais de 10 anos até hoje. As RBSS de Eletrobras e Transmissão Paulista são um reflexo disso. Há quase 3 meses atrás eu já trouxe a mensagem sobre uma nova PL e o foco hoje em cima principalmente das distribuidoras, e isso parece que vem ganhando força. Na última atualização que a gente teve, a Casa Civil já recebeu esse decreto e não existe mais apenas um risco de concessão. Surgiu um novo risco que pode limitar o dividendo dessas empresas caso elas não atinjam esses números que o Estado vai passar a pedir, e isso preocupa o mercado. De maneira mais específica, essa minuta que foi enviada pelo Ministério de Minas e Energia, ela vai tratar de 20 contratos de distribuidoras que vão ter que estar alinhadas com as diretrizes do governo. O que o governo diz é que ele busca a qualidade dos serviços e que ele vai endurecer as penalidades a essas concessionárias que não cumprirem com suas obrigações. O contexto e o texto da matéria são muito longos. Eu queria transmitir 2 pontos que são ruins para todo o setor, para as empresas e para o investidor. O primeiro deles é o surgimento de um eventual limite de pagamento de dividendos como forma de punição a essas empresas. E o segundo, que talvez mais grave, que remete muito à antiga PL, é a questão da adesão ou uma nova licitação. Ou as empresas que têm concessão hoje, elas aceitam esse novo modo de agir, esses novos termos e números impostos, ou automaticamente nós teremos uma nova licitação. O que eu não vou entrar no mérito se é justo ou se não é justo. Eu acredito que a busca por um serviço de qualidade, ela é correta, não só correta, como muito válida, e essa cobrança ela tem que existir. Porém, tudo que está sendo feito
de novo, remete à antiga PL que trouxe mais prejuízo à sociedade do que benefício. A gente pode estar falando de imposição de números, imposição de dividendos, e uma das empresas mais prejudicadas disso tudo é a própria CPFL, que é uma grande distribuidora de energia, ao mesmo tempo é uma grande distribuidora de dividendos e tem algumas concessões para vencer nesse período. CPFL que coberta por 11 casas ou 11 analistas, tem 7 recomendações neutra, 3 recomendações de compra e apenas uma recomendação de venda. E o último tópico, comentar também sobre Irani, ainda na linha de dividendos, e novamente por mais um trimestre seguido, uma queda forte nos números da empresa, e números esses que a gente não teve tempo nem oportunidade de falar sobre eles. A rentabilidade da empresa, o retorno sobre capital investido caiu novamente, na comparação anual uma queda de quase 9%, e a gente já enxerga a empresa caindo em eficiência desde o final de 2021. Vale sempre lembrar que aqueles gráficos que eu trago do superciclo de commodities que a gente teve, que teve o pico exatamente no ano de 2021, a alavancagem da companhia, dívida líquida versus o EBITDA, teve uma alta muito marginal e também ainda é muito saudável. A receita líquida da empresa caiu 6%, o EBITDA ajustado caiu 9% no período e o lucro final, o lucro líquido da empresa, caiu mais de 50% quando a gente compara o primeiro TRI do ano passado com o primeiro TRI desse ano. E junto a essa queda de eficiência e rentabilidade, junto à queda de receita e de lucro, a gente também consegue enxergar desde o início do ano passado uma queda na remuneração da empresa. Ele vem caindo trimestre a trimestre, o dividend yield do período ele ainda é alto, quando você enxerga o DM são os últimos 12 meses, porém vale lembrar que a cotação da empresa também vem em queda, e isso puxa o dividend yield atual para cima. E é sobre esses dividendos e essa estratégia da empresa que ela divulgou no Twitter dela um número muito interessante sobre o compromisso que ela tem em remunerar e pagar o acionista. A empresa destaca que eles têm um histórico de pagamento em menos de 30 dias e fica como destaque para a gente um período muito curto de praticamente 2 semanas, dentre a data com e a data de pagamento desses dividendos. No segundo post, eles destacam que essa velocidade de anúncio, datacom e pagamento aumenta a previsibilidade nos investimentos do sócio. E já no terceiro post, eles destacam que apenas 36% de todas as companhias têm essa velocidade de um prazo máximo de 30 dias entre datacom e data de pagamento. E eles destacam que compreender essa dinâmica é importante não só para a previsibilidade, mas também para a tomada de decisões. E de fato é uma estratégia muito boa, é de fácil entendimento pro acionista, porém essa velocidade de pagamentos não tem muita relação com garantia de pagamento, e é sobre isso que a gente vai falar agora. Irani, que coberta por 3 casas ou 3 analistas, tem todas as 3 recomendações de compra com um preço-alvo de R$ 13,60. Vale a gente se atentar que a gente tem um upside de mais de 50%, ou seja, isso está 56% acima dos R$ 8,70 que a empresa é negociada hoje. A gente pegou 3 assuntos hoje e todos eles envolvem dividendos, envolvem remuneração ao acionista, e o último deles foi sobre a velocidade da Irani em pagar um provento já anunciado, e isso realmente é muito interessante. Porém, vale a gente lembrar que dentro da fórmula dos juros compostos, isso é para renda fixa, isso é para dividendos, juros sobre capital próprio, qualquer tipo de remuneração. O mais importante não é a velocidade, mas sim a constância com que esses proventos são pagos. Quando a gente junta constância e longo prazo, é aí que o juro composto, ou no nosso popular o efeito bola de neve, começa a trabalhar. E para isso a gente tem uma playlist de como montar uma carteira de investimentos ou como montar uma carteira perfeita de proventos para receber dividendos todos os meses. Constância essa que a própria Irani não tem no seu histórico. A empresa deixou de pagar em 2009, a empresa deixou de pagar em 2016 e também deixou de pagar em 2018. Então a gente encontra algumas lacunas que são o pior cenário para o efeito composto de dividendos. E isso torna a empresa ruim? Na realidade não. O investidor consegue fazer um trabalho para que outras empresas
consigam suprir essa falta de remuneração que não só a Irani, mas toda empresa com comportamento cíclico costuma apresentar na carteira do investidor. E por isso, a gente fez um estudo com vários vídeos para o investidor estar montando a sua carteira. E já quando a gente olha para a CPFL, a própria Irani e o Banco do Brasil trabalhando de maneira conjunta, e isso é um pouco do conceito e um pouco da metodologia, para muita gente que tem dificuldade em iniciar um portfólio do zero, com apenas essas 3 empresas, o investidor já teria uma carteira com remuneração todos os meses. A CPFL tem uma frequência muito boa, ela paga até 5 vezes no ano, e dentre elas é a única que já pagou no mês de janeiro. A Irani também tem uma frequência muito boa, também paga 5 vezes ao ano, e paga nos meses de março, abril, maio, agosto e novembro. E o Banco do Brasil, com uma frequência recente muito maior, paga nos meses de fevereiro, junho, agosto, setembro, novembro e dezembro, preenchendo assim todas as outras lacunas, todos os outros meses que o investidor que busca uma carteira remunerada de maneira mensal precisaria. Apenas com 3 empresas, o investidor já consegue dar os primeiros passos na bolsa de valores, consegue sentir um pouco o gosto de uma carteira remunerada, e caso ele permaneça firme na nossa estratégia e no Value Investing, no longo prazo a gente já viu o quão longe esse investidor pode ir. Portanto, hoje falamos de 3 ótimas empresas, 3 ótimas pagadoras de proventos e uma notícia não muito interessante quanto às distribuidoras de energia. Deixa no comentário se são sócio de alguma dessas empresas ou se pretendem ser sócios de alguma delas. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves. O Value Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na bolsa de valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.